Bom, agora vamos falar com Emir Sader, cientista político e sociólogo. Olá, Emir, bom dia. Bom dia, Maíra. Bom dia. Bom, Emir, a gente vai falar aqui inicialmente, né? Como é que você viu todas essas manifestações pelo Brasil todo em favor da educação, contra os cortes? Bom, além da expressão da rejeição das medidas do governo, tem uma outra coisa política muito importante. Até aqui, nesses primeiros 4 meses, o centro do cenário político era dado pelas contradições dentro do governo, entre setores do governo, apoiadores, militares, vice-presidente, filhos do... A esquerda estava rejeitando, criticando, mas estava mais ou menos marginalizada. Agora, pela primeira vez, uma manifestação democrática, popular, de oposição, ocupa o centro da luta política, né? Politiza, demonstra a dimensão nacional das coisas e faz com que a oposição democrática ocupe a polarização fundamental com o governo. Não é papel da oposição ficar dizendo se é melhor o Mourão, se é melhor o Bolsonaro, são melhor os filhos, são melhor os militares, isso é um problema interno deles, né? Então, acho que pela primeira vez a gente tem a possibilidade de se afirmar como polarização em relação ao governo. Foram extraordinárias as manifestações, como vocês já sabem, né? Inclusive, você mandou também para a gente aqui um cartaz bastante interessante, né, Emir? Que está escrito o seguinte: eu me armo de livros e me livro de armas. Gostei aqui dessa É, frase, bem legal. teve muitos cartazes criativos, esse acho que foi o mais inovador, assim, né? E junta as duas coisas que são fundamentais para o governo: armas e rejeição da educação. E nós estamos ele pode ser derrotado nas duas coisas. Em primeiro lugar, porque é uma rejeição generalizada na sociedade em relação à questão da educação. Em segundo lugar, há objeções jurídicas muito fortes, até do Ministério do Moro, em relação ao decreto sobre armas e a questão do corte dos recursos que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal. Então, são dois eixos fundamentais do discurso do Bolsonaro em que ele pode ser rejeitado. Então, sintetizados aí os livros e as armas. A direita brasileira tem a propor ao Brasil o quê? Mais armas, menos educação. E ela pode ser derrotada agora. Perfeito. E Mir, vamos falar da visita, né, de Bolsonaro ao Texas. Como é Pois que você é, viu? um fiasco daquele tamanho. Quer dizer, fugiu de Nova York quando ele foi enxotado. Ele mesmo disse que estava com medo de levar uma torta na cara e essa imagem generalizaria pelo mundo afora. Foi se refugiar num estado que supostamente é um estado de direita, não é exatamente assim. E vocês viram que foi tudo fake. Quer dizer, as duas atividades dele foram atividades que ele se autoconvidou. O encontro com o Bush, o W. Bush, e a ida agora numa Câmara de Comércio. As duas instituições disseram que não o convidaram, que ele se autoconvidou. E, para piorar mais ainda, o Bush, que é amigo do Lula, mostrou nas coisas que ele tinha lá, no mausoléu, presentes mandados para ele pela dona Marisa Letícia. Então, foi tudo errado, sem nenhuma repercussão, porque o cenário internacional está marcado pelas manifestações contra ele e pelas denúncias em relação aos filhos, e faz uma coisa dessa, talvez tenha fugido do clima aqui, para tentar se refugiar lá, por isso é que fez apressadamente as coisas, e foi um fiasco extraordinário, mais um novo fiasco extraordinário na política internacional. Não sei como é que o Itamaraty aceita se meter numa coisa dessas, né? Exato. E Emir, vamos falar aqui sobre as negociações, né, que foram reabertas na Noruega, aí entre governo e oposição na Venezuela. Como é que está essa questão? Pois é, eu tinha proposto uma notícia em relação aos conflitos que estão se dando na Embaixada da Venezuela em Washington. O governo norte-americano reconhece o governo do Guaidó, se apropriou dos bens da filial da empresa petrolífera venezuelana nos Estados Unidos e tentou se apropriar da embaixada. Aí militantes norte-americanos se apropriaram da embaixada, estão cercados lá, sem água, sem luz, tem um conflito grande com gente fora, a favor e contra. Aí reapareceu essa ideia da negociação na Noruega, ainda não parte de uma reunião entre eles, mas o governo da Noruega se reunindo com uma parte e com a outra. Mandados enviados do governo e da oposição para lá, a partir do fato de que fracassou a tentativa de golpe. No setor da oposição fica claro que é necessário negociar. Alguns setores ligados ao Guaidó
mandaram representantes para lá, outros setores foram pegos de surpresa e não estão de acordo, mas foi reaberta a negociação sobre uma solução pacífica para a questão da Venezuela, um sintoma de que a posição radical, extremista, de ruptura majoritária na oposição fracassou. Vamos ver o que vai dar. Já houve negociações bilaterais, o próprio governo da Venezuela se reuniu com um representante do governo norte-americano, mas eram contatos ainda sem uma agenda. Agora está tentando se definir uma agenda para se tentar instaurar uma mesa de negociação, que até agora não existe. Vamos ver, é uma nova porta. Perfeito. Agora vamos falar aqui sobre a Venezuela. Chavistas respondem a Maduro aí com suas reivindicações, Emir? Isso foi o Maduro, naquela grande intervenção dele, disse que chamava os chavistas todos a se reunirem e proporem alternativas para a superação da crise. E houve grande quantidade de participação e grande quantidade de respostas de apoio, mas também muito críticas em relação ao caráter burocrático do governo, a falta de participação dos movimentos populares nas decisões, a falta de recursos para que as instâncias de poder popular de base pudessem funcionar, críticas também à corrupção e à violência do governo. Então, no marco do apoio que dão, procurando retificação de várias medidas, de várias orientações que tem marcado o governo Maduro, que não tem levado à superação da crise, especialmente da crise econômica, e nem da instauração de uma ordem política que permitisse o país a voltar a funcionar e superar os seus problemas. Perfeito. Posso mostrar para você? Mostre. Você vai falar alguma coisa desse tema? Não. Vou mostrar na Feira do Livro de Buenos Aires, recessão generalizada na Argentina. Agora saiu a notícia que 7 mil pequenas empresas fecharam só nos primeiros 4 meses do ano, quer dizer, fecha mais de 50 empresas por ano, e na Feira do Livro também se refletiu a recessão. A única exceção é esta aqui. Opa! Cristina Fernandes, sinceramente. Fernandes. É o livro dela, que Sim. fez um lançamento espetacular na feira. É um livro azul. Sim. Em 2 meses vendeu 200 mil exemplares. Já tiraram mais 100, já tiraram 300 mil exemplares, né? Sucesso espetacular. Em 2 meses. É de relatos dela sobre a sua trajetória política. Ela queria dar o nome de Néstor e eu. Aí convenceram que era melhor um nome mais amplo. É esse nome aqui, sinceramente. Aproveito na parte de publicidade para dizer que na mesma Feira do Livro eu lancei a versão argentina do meu livro, Lula e a Esquerda do Século XXI. Essa aqui é a edição brasileira. Quem quiser comprar, escreve para mim, emirsader@uol.com.br, editado por uma editora da LPP da UERJ. Aqui é a edição do livro argentino. Muito Aliás, bem. deixa eu especular em pleno ar. Eu gostaria de fazer um comentário semanal de livros para vocês. Vamos ver se alguma hora é possível fazer isso. Apresentar livros, comentar, já que é uma batalha cultural muito dura da sobrevivência e divulgação da indústria editorial. Vocês sabem que as 2 maiores distribuidoras do Brasil quebraram, e uma delas, a Cultura, disse que sim, eu vou pagar em 14 anos. Então, o mercado editorial, especialmente médias e pequenas empresas, está numa dificuldade muito grande. Nós estamos construindo uma editora na UERJ, no espaço público. Mas é preciso difundir os livros, porque é uma luta dura de sobrevivência cultural. Exatamente. E a gente sabe que na Argentina é exatamente mesmo com essa crise, tem muitos cafés literários. Outro dia a gente recebeu, né? Livrarias mesmo, né? Tem muito sebo em Buenos Aires, livrarias, enfim, a população argentina lê bastante, né, Emir? Eu tive agora lá, não encontrei livrarias fechadas. Pouco movimento, especialmente a Feira do Livro, que é extraordinária, em geral tem um grande movimento, muita gente, mas poucas vendas. Porque, obviamente, é um produto de consumo que é cortado na hora da crise, né? E, imagine-se, no ano passado, inflação de 44%, o aumento de salário foram, em geral, em torno de 20%. Esse ano, saiu a inflação do mês passado, se projeta uma inflação de 54% ao ano. Não há salário que consiga recuperar ou repor isso. Então, também afeta a indústria editorial argentina, e também a rede de livrarias, que especialmente na Vida Correntes é extraordinária, né?
Sem dúvida. Tá certo, Emir, a gente agradece. Ia falar mais alguma coisa? Não. Muito obrigada, então, Emir, pela sua participação agora pelo Skype, né? Quem está acompanhando pela TVT, pelo YouTube, tá podendo ver aí agora o Emir. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um abraço. Até mais, Emir. Emir Sader, cientista político e sociólogo.